das frias planilhas usadas pelos demógrafos para estimar contingentes populacionais, um sinal de alerta tem soado com insistência não só no Brasil, mas em todo o mundo. E está embutido nisso uma curva em franco declínio. Eu acho que a maioria de vocês já despertou para isso e a gente vai se aprofundar hoje. Esse franco declínio é a que monitora, né, o que monitora e aponta para o número de bebês que ocupam e vão ocupar os berçários nas maternidades. Nos países mais desenvolvidos, a escassez de nascimento, ela é uma preocupante realidade, com cidades na zona rural, agonizando ou sumindo do mapa e governos investindo pesado para reverter a perspectiva de, no futuro, não haver gente suficiente para sustentar a economia e o nível de vida. É muito complexo, chega a ser caótico em alguns lugares. O fenômeno vem acontecendo há vários anos em países desenvolvidos, mas chegou ao Brasil. Estava quase que escrito nas estrelas, né? Vai chegar no mundo inteiro. O cenário ainda não é tenso, mas está caminhando para uma incômoda situação. Dados recém-divulgados pelo IBGE mostram que em 2022 a natalidade caiu pela 4ª vez consecutiva. Então, até o Papa já está criticando. O Papa, inclusive, fez uma declaração polêmica, dizendo que as mulheres, as famílias, as pessoas estão deixando de terem filhos para terem pets. Como assim, Papa Francisco? Qual o problema de ter pet? Não é sobre isso, né? Mas a gente vai dizer hoje sobre o que é exatamente. E para isso a gente trouxe um especialista em políticas públicas aqui nos nossos estúdios, que é o Dialisson Lucas, para conversar com a gente sobre esse tema. O Dialisson, ele é a pessoa certa, na hora certa, para falar sobre esse assunto. Ele é diretor de Estudos Econômicos e Estatísticas da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, é doutorando em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre em Ciências em Política pela Universidade Federal do Piauí. Ou seja, ele já sabia que ele ia falar desse assunto um dia. Bem-vindo, Dialisson. Eu imagino tanta coisa e tanto dado que você realmente avalia. O que está sendo feito para restabelecer o equilíbrio populacional no mundo, no Brasil, no Piauí, que também entrou nessa também? Em que contexto, em que página a gente está? O que é importante falar disso? Perfeito. Bem-vindo, viu? Obrigado. Eu quero também cumprimentar o telespectador, você. E de antemão a gente já pode falar o seguinte, assim, a perspectiva, quando a gente fala em perspectiva de reversão, né, que a gente hoje considera isso como um problema, a gente já sabe de cara que não existe possibilidade de reversão. Então, é um fato que acontece no mundo e agora está chegando ao Brasil. Desde a década de 60, o Brasil já vem enfrentando na verdade, observando de maneira um pouco preliminar, desde a década de 60, esse potencial de redução populacional, na verdade, não somente de redução populacional, mas, digamos, uma estagnação na quantidade de pessoas que nascem e se desenvolvem. E chegam à fase adulta. Isso já é uma preocupação, algo que vem acontecendo há muito tempo, né? Principalmente nos países europeus, onde a população já está muito envelhecida. Nós temos um dos casos que são, digamos, o carro-chefe, que é a Itália, que hoje tem vários programas até de incentivo para que as pessoas morem no país, e a Espanha também agora com novos programas de incentivo. Já é um panorama populacional, né, de uma dinâmica que já vem acontecendo há muito tempo nesses países. E a gente sabia que isso ia acontecer no Brasil. Nós tínhamos até uma expectativa, pelas projeções anteriores do IBGE e de outras instituições, de que isso poderia demorar mais para acontecer no Brasil. Mas o que tem chamado a atenção nos últimos números é que isso é um processo que se acelerou e vai acontecer um pouco antes do previsto. Até mesmo para o Piauí, nós tínhamos uma previsão nos estudos, digamos, das últimas décadas, de que isso poderia demorar. E na última projeção, nós já sabemos que o Piauí vai ter o momento de chave, né, de virada do Piauí vai ser o ano de 2037. Bem perto, bem perto. Nós já temos 2 estados que já terão o seu ano de virada agora em 2028, que é Alagoas e Santa Catarina. O Piauí ainda vai demorar mais cerca de 10 anos, mas é uma previsão um pouco mais rápida do que o que nós tínhamos, né? E aí é isso, a gente não pode dizer que existe possibilidade de reversão, não existe possibilidade de fazer as pessoas terem mais filhos, né? Então, o que importa agora é pensar como enfrentar esse problema, né? Aí na questão de planejamento do Estado, de ações do Estado, do governo. Antes da gente até avançar nisso, o que você acha que são os principais fatores que contribuem para a diminuição da população? Como é que isso afeta um planejamento
nacional, global, regional? Uhum. O que muda com isso? Em primeiro lugar, assim, os fatores que levam a isso, né? Nós já sabemos há muito tempo, com a experiência dos países que passaram por isso, que os principais motivos da diminuição da taxa de natalidade são mudanças culturais e mudanças no estilo de vida das pessoas. Por exemplo, trazendo já para a nossa realidade, né? Era muito comum até recentemente que mulheres, digamos, a sociedade pregava um perfil para as mulheres, que deveriam ficar em casa tendo filhos. Nós sabemos que isso mudou bastante nas últimas décadas. Então, né, nós já temos um cenário de igualdade muito melhor do que o que nós tínhamos digamos, uma mudança de papéis sociais também. E, além disso, nós temos também a questão de controle de natalidade com a expansão dos de anticoncepcionais. Isso tem efeito direto, isso já tem estudos que mostram isso. Não é controle de natalidade, mas, digamos, de uma melhoria na capacidade de planejamento das famílias, que é uma característica dos países mais desenvolvidos, que o Brasil também segue na mesma linha. E isso, com o desenvolvimento econômico que a gente tem no Brasil, já era esperado que a gente tivesse isso mesmo. Essa mudança na taxa de natalidade, que nós tínhamos cerca de 3 filhos por mulher ali ainda por volta dos anos 2000, início dos anos 2000, e agora nós caímos para menos de 1,5. Antes eram quantos? Eram quase 3 filhos por mulher no Brasil. Não necessariamente filhos por casal, filhos por mulher. Então, esse tipo de discussão é muito importante porque coloca para a discussão da população e dos próprios políticos como que a gente pode pensar esses problemas para frente. Alguns deles a gente talvez não consiga resolver, como a taxa de natalidade, mas alguns a gente pode mirar políticas, por exemplo, do envelhecer. As pessoas estão envelhecendo. Como fazer com que essas pessoas envelheçam bem? Então, são vários aspectos. Aqui, quando a gente fala de população, a dinâmica é muito complexa, que a gente vai da taxa de natalidade até como essas pessoas estão morrendo. Das duas pontas, né? Das duas pontas. E aí, no meio, tem muita coisa. Tem muita coisa. E impacta os serviços, né? A oferta de serviços, de economia, sim, de saúde, de educação, sobre todos os aspectos, né? Impacta muito. Uma das coisas que a gente observa bastante, pensando no planejamento do Estado com esses números, é a dinâmica da mancha de imigração da população, por exemplo, nos territórios de desenvolvimento do Piauí. Que a gente observa que, mesmo dentro de um estado como o Piauí, as regiões elas têm comportamentos diferentes. Algumas regiões são mais novas, outras são mais velhas. Como é que a gente consegue pensar, em termos de planejamento de políticas públicas, políticas para essas regiões onde as pessoas estão ficando mais velhas e outras em que a população está mais jovem, né? Como fazer um equilíbrio? É quase uma política personalizada, né? Não é personalizada para um lugar. Qual é a cidade que tem mais jovens e que está envelhecendo mais? Você lembra? Nós temos a cidade de Baixa Grande do Ribeiro hoje, que fica ali na região dos Tabuleiros do Alto Parnaíba, que é a região onde tem uma mediana de população mais jovem. E as regiões do semiárido hoje são exatamente as regiões onde nós temos a população mais velha. Daí nós entramos em um outro ponto, né? Que quando a gente busca explicações para isso, é que o envelhecimento dessas regiões ele não está envolvido simplesmente com esse perfil de envelhecimento do país, mas com questões mesmo até questões econômicas do Estado. Por exemplo, nessas regiões do semiárido que a gente sabe, a gente acompanha algumas cidades, principalmente as cidades mais pobres do Piauí, como Sebastião Barros e Guaribas, são cidades onde a população já está bem mais velha. Sim. A população jovem migra para outros centros urbanos. A mediana de algumas dessas cidades chega a mais de 41 anos de idade. Ou seja, a mediana quando a gente observa a idade média da população, mediana é bem central da população naquele lugar. Ou seja, a gente consegue dizer que mais pessoas de maior idade estão vivendo nesse local. E aí, quando a gente observa outros aspectos sociais, como, por exemplo, taxa de analfabetismo, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, tem todo um contexto de que essas pessoas de idade mais avançada têm também um padrão de serem pessoas com maior taxa de analfabetismo. Também são pessoas que estão menos inseridas no mercado de trabalho. E aí nós temos uma dinâmica econômica que está diretamente relacionada com essa dinâmica de população, que está diminuindo em todos esses municípios e está ficando mais velha ao mesmo tempo. Engraçado que tem implicações específicas no caso de até envelhecimento de homens e mulheres. Os homens estão envelhecendo mais ou as mulheres estão envelhecendo mais rápido? Na verdade, os dados não permitem mostrar quem está envelhecendo mais rápido ou mais devagar, né?
O que é interessante Que notar... afeta de maneira, de modo diferente, né? Sim. Homens e mulheres, o envelhecer. O que sempre foi fato é que homens vivem menos do que mulheres. A gente sempre teve no Brasil mesmo, a gente sempre teve uma diferença de quase 10 anos de diferença entre homens e mulheres. Mulheres, em geral, vivem quase 10 anos a mais que os homens. E isso, na última atualização que nós tivemos para a faixa de idade, né, das pessoas que foram afetadas pela pandemia, isso caiu muito. Caiu muito também, principalmente entre os homens. Homens morreram mais e tiveram a sua expectativa de vida diminuída muito mais do que as mulheres, né? Os homens, em geral, a gente sabe que realmente vivem menos do que as mulheres e quando a gente tem as projeções, continua. No Brasil, no Piauí, por exemplo, hoje, nós temos homens vivendo na faixa dos 70, a expectativa de vida, né? É de até 72 anos, até 72 anos e meio, e mulheres já chegando aí próximo dos 78, 79 anos. Então temos uma idade bem mais... Bem mais avançada. Diante dessas projeções, o que está sendo feito? Você pode dar como exemplo o caso do Piauí, porque, de novo, eu acho que quando a gente fala de um estado do Nordeste, talvez isso se replique em outros estados com diferenças menores, né? E quando a gente fala do Brasil inteiro, eu tenho certeza que também são outras fotos, né? São outras lentes que se usam também, cada estado e cada região com a sua dor e com a sua delícia. No caso específico do Piauí, para os próximos 20, 30 anos, existe algum caminho para mitigar os efeitos negativos dessa redução populacional? Em termos de quando a gente fala em projetar isso, né, fazer um estimativo para o futuro, a gente sempre fica com um pouquinho de cautela, de receio, mas nós temos que fazer, porque a gente tem sempre que pensar no futuro, né? Mas porque não tem alternativa de não fazer. E quando a gente fala de 20, 30 anos, é uma janela muito curta. Né? Muito curta. É preciso fazer um planejamento a longo prazo, principalmente quando se trata de governo, né? É porque a gente sempre depende de números e quando a gente fala em projeções, as projeções elas podem ter alguns erros, né? Mas no caso de pensar nas políticas públicas, elas são realmente necessárias. E aí nós temos principalmente uma discussão que vem de nível federal para o nível estadual, que são dessas políticas maiores de previdência e também de acompanhamento das pessoas por faixa de idade. Por exemplo, nós temos agora observando bastante uma discussão em torno até mesmo do Bolsa Família, né, das questões de distribuição de renda para as pessoas e como a gente pode mirar isso para essas novas gerações que estão surgindo, qual o perfil dessa nova geração. É muito difícil a gente atacar isso, principalmente em municípios pequenos, fazendo um pouco aqui esse caminho para o Bolsa Família, né, que o Piauí a gente sabe que é um estado que depende muito de transferências federais. E muitos dos municípios pequenos, nós temos acima de 70% dos municípios piauienses têm população abaixo de 10 mil habitantes. E esses municípios pequenos têm uma dinâmica econômica muito restrita, que a gente sabe. E nesses municípios, a grande parte depende bastante dessas transferências. E aí nós temos crianças que dependem bastante. Estão crescendo nesse cenário. Como vai ser o mercado de trabalho daqui a 10, 20, 30 anos, né? De crianças que serão os futuros líderes, devem ser, precisam ser esses futuros líderes, né? Como que eles chegam no mercado de trabalho? O que tem que ter embarcado dentro desse projeto de vida deles, sobre todos os aspectos, principalmente educacional, para poder virar essa página? Eu estou trazendo tudo isso para a gente pensar que é tudo uma questão bem complexa, né? Quando a gente fala nisso, porque política pública e planejamento de longo prazo precisa ter em mente que vai acompanhar essas pessoas. Não é só eu ter uma política de vacinação para a criança aqui. Eu preciso ter uma política de acompanhamento dessa criança na escola. Depois eu preciso ter uma política de acompanhamento para que essas crianças tenham acesso ao mercado de trabalho. Saúde. E aí, falando em todos esses pontos, o que nós observamos é que a nossa população está ficando cada vez mais velha. É uma população que vai, com o tempo, não vai alcançar a previdência social de maneira mais rápida como as pessoas alcançam hoje. Nós teremos uma grande quantidade de pessoas no mercado de trabalho e um percentual cada vez menor de pessoas entrando na Previdência, né? De acordo com as reformas que nós já sabemos que vão acontecer no futuro. Então, nós teremos uma sociedade um pouco mais inflada de mão de obra para trabalhar e se a gente não pensar políticas públicas de longo alcance e de longitudinal, né? Que sejam de longo prazo, para esse público, para o público em geral, a gente poderá no futuro ter menos cargos para uma massa de mão de obra muito grande. É um problema grande. Por isso, acho que os jovens eles começam a perceber que o empreendedorismo parece ser uma das últimas alternativas em relação ao mercado de trabalho, né?
Não tem muito assim, você olhar para essa janela agora, com os números que estão acontecendo, porque agora a gente está fazendo análise do que estava previsto, mas que não teve no passado recente uma política pública para lidar com isso agora. E agora tem que fazer esse desenho do zero daqui para frente. Né? Os jovens, falta menos tempo do que se esperava para o país ter mais idosos do que criança, na verdade. E nós sabemos que é necessário ter política. E já a gente sabe que muitos governos não estão pensando isso de maneira muito... Vai ter menos força de trabalho para sustentar a economia. Entendi. E aí, assim, nisso tudo nós temos que fomentar sempre cada vez mais esse tipo de discussão, porque realmente os governos precisam estar cada vez mais atentos a isso. Sim. Porque nós sabemos que quanto mais velha a população, mais provável que sejam feitas reformas para aumentar a idade em que as pessoas poderão se aposentar. E se eu não não tenho políticas públicas de incentivo à maior produtividade, abertura de vagas, nós teremos uma mão de obra inflada. Principalmente em estados menores, que têm uma maior dificuldade de abertura de vagas, por exemplo, os estados do norte, nós sabemos que tem uma grande dificuldade de abertura de vagas, justamente por conta do contingente populacional. Que o contingente populacional está relacionado com a quantidade de estabelecimentos, que é isso tudo. E a qualidade acadêmica, escolar, profissional desse contingente, né? Dentro de um mundo todo em transformação. Sim. A qualidade relacionada até também com a própria distribuição. Hoje, uma discussão que acontece nas universidades é como criar cursos em uma determinada região, que esse curso responda à produtividade daquela região. Que hoje a gente... Só uma digressão aqui, né? Que a gente Sim, por favor. Nós temos muito no Brasil a característica de universidades que têm cursos, por exemplo, de direito, espalhados pelo todo o território em áreas, por exemplo, 5 cursos de direito em uma cidade pequena que não precisa. Então, hoje já é uma discussão que coloca em pauta. É um business que só atende a quem é o dono da faculdade. Sim. Né? Quer dizer, não atende ao mercado. O que você está dizendo é customizar essa oferta, seja ela acadêmica, seja ela técnica, para novas oportunidades. Mas, para isso, precisa ter um alinhamento de vários ecossistemas, né? Que é o educacional, é o de mercado, é o de empresas, é o de governo. Então, assim, muito alinhamento para ser feito. Você acredita nisso? Muito. E quando a gente trata algumas políticas, por exemplo, políticas para a pobreza, nós já sabemos que precisam de políticas públicas muitas e multifocalizadas. Para esse caso desse problema que nós estamos tratando hoje, de redução populacional, de envelhecimento da população, precisa de um nível de política pública que seja também multifocalizada e diversas políticas públicas para atacar o mesmo problema. Né? Por exemplo, a questão do envelhecimento envelhecimento da população. Nós sabemos hoje que o mercado de trabalho tem tendência a absorver mais pessoas jovens do que pessoas mais velhas. Sempre foi assim. E como é que nós teremos agora mais pessoas mais velhas que não estarão em idade sadia de se aposentar e ainda enfrentarão essa questão do estigma no mercado de trabalho? Então, perpassa essa questão. A questão da saúde, por exemplo, o pessoal que trabalha muito na demografia e junto com o pessoal da saúde, traz sempre o problema de novas doenças, como as neoplasias, que é um perfil de doença que é mais recente, mais novo, que está acompanhando exatamente esse processo de envelhecimento da população. Isso já é provado pela medicina, né? Que na população mais velha a gente sabe que existe uma maior probabilidade de termos neoplasias. Aí junta com o etarismo, junta com outras coisas. Qual é a sua opinião sobre o fato de alguns setores acharem que é positivo a diminuição de nascimentos de crianças por conta do contexto social? E nós temos diversas perspectivas. Na própria sociologia temos diversos estudos sobre isso, de que tem um aspecto positivo, de que hoje as mulheres não são mais obrigadas a se submeterem a essa carga de terem muitos filhos, mas nós sabemos que, para o caso do país, existe um problema econômico. Aí nós temos uma questão que é muito difícil a gente fazer qualquer juízo. O menor número de crianças, você acha que abre espaço para investimento em qualidade de vida dessas novas gerações? Aí também é uma outra questão econômica que tem um ponto negativo, porque nós, se os governos não se prepararem para fazer investimentos corretos nessa área, a probabilidade, né, a possibilidade, na verdade, é de que os investimentos sigam caminhos diversos que não ataquem o problema real. Nós sabemos hoje que investimentos para, por exemplo, fazer com que as crianças sigam saudáveis é muito importante,
Mas, ao mesmo tempo, nós temos um problema que muitos governos não conseguem dividir da maneira adequada investimentos, tanto para a infância quanto para a velhice, quanto para permitir maiores investimentos na meia-idade. Por exemplo, um dos casos hoje do Piauí, em termos de meia-idade, é uma população jovem que tenta se inserir no mercado de trabalho, mas que tem acompanhado o mesmo perfil do Brasil, que é esse perfil dos nem-nem, né? Que nem trabalha, nem estuda, nem trabalha. Estuda. Isso não é um problema só do Piauí, é um problema mundial. É um problema mundial, com outros nomes. E no Brasil hoje, assim, nós temos no Piauí ainda, o Piauí ainda é um dos estados com maiores taxas de informalidade e taxa de desalento, que são pessoas que não estão trabalhando nem procurando emprego. E isso se dá pela dinâmica econômica do estado, mas também por esse perfil, até mesmo de incentivos para essa população jovem, né, que não está procurando trabalho também e nem estuda. Nós temos observado hoje uma mudança muito importante nesses últimos 2 anos, principalmente, que o Piauí tem se mantido na dianteira entre os estados do Nordeste nesse perfil de geração de empregos e até de melhorias em questão de qualidade de vida. No entanto, a gente ainda permanece com algumas estatísticas complicadas. O que é interessante notar mesmo é que o Piauí tem uns destaques muito positivos, que eu acho que é muito importante a gente destacar isso, né? Por exemplo, nós tínhamos uma expectativa de vida da população que decaiu muito com a última estimativa do Atlas do Desenvolvimento Humano com o efeito da pandemia, mas que nós voltamos agora a um patamar acima da média do Brasil e acima da média do Nordeste. Qual é a média? A média para homens do Nordeste e do Brasil está na faixa de 70 a 71 anos, no Piauí nós temos em 72, e de mulheres estamos no Nordeste e no Brasil abaixo de 77, na faixa de 75 anos, e no Piauí nós temos acima de 77,5 para 78. Aí a gente está vivendo mais. Está vivendo mais, então esse é um ponto positivo. Em termos de mercado de trabalho... A gente tem que estar no ranking de quem está vivendo mais e melhor. Estamos, sim. Né? A gente precisa avançar nisso, né? Não é só viver mais e melhor. Né? Porque são muitos indicadores, na verdade, né? Quando você junta os indicadores que determina... porque alguns indicadores, eles determinam uma qualidade de vida, mas eles são indicadores que também determinam o investimento que se vai receber do governo federal, do governo estadual, como os governos vão receber investimentos, né, de outros indicadores, né? E tem os indicadores que, mesmo não estando dentro desse indicador que determina o nível de investimento de um governo federal e estadual no seu próprio território, você não é alcançado. A gente olha e assim, eu fico olhando você falar e estava passando um filme aqui na minha cabeça. Eu digo, gente, é necessário uma revolução, né? Mais do que o que a gente está vivendo hoje. Porque a gente está vivendo uma revolução e uma transformação, tudo junto. Mas em termos educacionais, com o quadro etário que a gente tem hoje, com esse desafio, né, geracional e etário que a gente tem hoje, é complexo, hein, Jarlison? É demais. O nosso quadro brasileiro hoje, piauiense, é um quadro muito desafiador, né? Então, a gente sabe que hoje, para que os governos realmente consigam ter um nível de planejamento e de execução que realmente direcione esses problemas, é muito complicado. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais e características multifacetadas, né? Então, por exemplo, nós temos uma dinâmica populacional em São Paulo que é completamente diferente da dinâmica populacional que nós temos aqui. Qual é a dinâmica de São Paulo e qual é a dinâmica que seria um modelo a ser seguido no Brasil? Assim, em termos de modelo é mais complicado, né, a gente dizer que é algum, porque depende da região, né? Depende mas, de política. Uma coisa que é muito interessante notar em termos de São Paulo, né, a região Sudeste hoje é a região com a menor taxa de natalidade do Brasil. Menor do que a taxa do Nordeste, menor do que, por exemplo, a do Piauí. Mas ao mesmo tempo, a região, principalmente São Paulo, que tem um dos maiores potenciais de estabilidade ou de crescimento populacional. Talvez ainda mais do que o Piauí. Porque gera mais emprego e renda, porque tem mais gente estudando, que tem mais gente e tem mais investimento. E recebe também muitas pessoas de fora. Então, um outro desafio para essa questão geracional e de idade, como são essas regiões dos territórios de desenvolvimento do sul do Piauí, é manter essas pessoas. Eu preciso observar como essas pessoas estão envelhecendo, como dar qualidade de vida para elas, e ao mesmo tempo como manter essas pessoas na sua região.
que é um dos nossos grandes problemas, isso aí não só do Piauí, mas dos estados do Nordeste, como nós já sabemos, é a migração. E isso afeta o estado de maneiras muito diversas. Então, por exemplo, na economia desses municípios que sofrem bastante nessa mancha de imigração, é uma economia que tem maior dificuldade de crescimento, porque Sim. tem maior dificuldade de dinamismo. Eu tenho um perfil populacional de pessoas mais velhas. Totalmente estagnado, né? Estagna a economia, estagna o crescimento, a esperança, o futuro, né? Fica muito estagnado. Eu só, já estamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu acho que a gente precisa mais do que falar sobre isso, né? Que bom que estamos falando sobre isso, mas a gente precisa mais do que falar sobre isso, né? Precisa ter um movimento que é realmente um movimento que ele é em termos municipal, estadual, federal e global. Por isso que eu digo que é um alinhamento que precisa um nível de compromisso altíssimo e as lentes serem usadas, outras lentes e de modo diferente elas serem aplicadas, né? Que foi um pouco que você discorreu das suas preocupações como uma pessoa da área, mas uma pessoa também que é parte de uma secretaria que está planejando o Estado. Né? Eu sei que você não está aqui falando pela secretaria, né? Você está aqui pelas as suas qualificações acadêmicas de abordar esse tema. Mas, enfim, é importante a gente pensar isso grande, né? E ter um plano de voo. Né? Por isso que eu digo, 10, 20, 30 anos não é nada. Uhum. Nesse ponto, assim, eu já posso até falar um pouco, né, em termos do que nós estamos pensando enquanto secretária de planejamento, que é em todos os momentos que nós fazemos nossos relatórios e as matérias de planejamento, nós levamos em consideração essa distribuição territorial do Piauí, e essa pauta da idade é uma das pautas que está no centro do que nós pensamos para o planejamento do Estado, né? A questão de diferenças, as divergências entre os territórios por questão de envelhecimento e outros aspectos sociais, principalmente educação e mercado de trabalho. Nós estamos até o momento com uma revisão do plano Piauí 2050, que é um das nossas metas, fazer uma revisão desse plano, porque nós tivemos um aprovado em 2014 para 2015, mas hoje nós temos uma dinâmica econômica no Estado bem diferente daquele momento. Né? Nós temos agora uma discussão que já está trazendo até a inteligência artificial para os municípios pequenos do Estado. Então, como é que nós podemos pensar esse novo momento do Estado com esse plano que nós tínhamos em 2014? Já não dá mais. Então, a gente precisa atualizar, pegar toda essa dinâmica populacional, a dinâmica populacional está diferente. O que está acontecendo agora, por exemplo, o Piauí é pioneiro, por exemplo, na questão de energias renováveis. É o primeiro que a gente tem, por exemplo, em produção de energia solar. Mas e como que nós estamos pensando nisso para a população? Como isso impacta a população, né, positivamente, além de nos colocar num ranking importante? Além de nos colocar num ranking importante, de trazer benefícios econômicos para o Estado, é necessário que a população esteja inserida nisso. Sim. E aí nós temos... esse desafio agora, né? Esse desafio, até porque agora o Estado está como um dos pioneiros também na própria questão do hidrogênio verde. Então, são muitas dinâmicas novas que estão chegando, dinâmicas econômicas, que a gente tem, ao mesmo tempo, esse padrão de mudança populacional. Sabemos que o Piauí vai ter um momento em que a população vai começar a diminuir, que é 2037. Né? A população do Piauí pode chegar até... para esse ano, a nossa previsão de população já chegou a cerca de 3.370.000 pessoas. Aumentamos aí cerca de 100 milhões em relação à última margem. 100 milhões não, 100 mil. E nós temos agora uma previsão de que, com essa taxa de natalidade em queda, esse número se mantenha estável e comecemos a perder realmente população de fato em 2037. Tem um desafio aí. E olha, o nosso entrevistado trouxe dicas para nos ajudar a pensar. E, gente, mesmo que a gente pense isso, deixa eu falar para vocês, 10, 20, 30 anos, é importante pensar. E, claro, quando a gente pensa nessa linha do tempo, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de movimentos que são movimentos que são capazes de escalar mais rápido e trazer resultado, mas isso são coisas para a gente também pensar enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa. Que movimento a gente está fazendo no sentido de qualificar alguém, de se qualificar, de se inserir nesse mercado, de abrir novas janelas, de se qualificar para cobrar, né? De fazer novas perguntas. Né? Se você fica parado observando, você vai ser arrastado. Nós seremos arrastados, né? Então, assim, eu acho que quanto mais você for parte de ecossistemas, de comunidades, de associações,
quanto mais interessado, informado a gente mais a gente vai construir um repertório enquanto cidadão, enquanto ser humano, para a gente cobrar e para a gente se posicionar e para a gente fazer as coisas acontecer e ser parte disso, né? Não ser só um observador disso, mas, quem sabe, um protagonista ou um estimulador, ou ser parte desse processo. Acho que é muito por aí, né? Acho que é de todos. Claro que a maior parte gigante é de vocês, porque vocês têm os indicadores que trazem os investimentos. Sim. Né? Quando eu digo vocês, eu estou falando os governos têm os indicadores e tem os outros indicadores. Qual é o seu indicador pessoal? Né, dentro desse processo, a gente também tem que adotar os nossos. E o Diário, ele trouxe dica de filmes, Children of Men, Filhos da Esperança, da Prime, que é de 2027, né? Se passa em 2027, né, esse filme. É olhando lá para o futuro, né? Uma civilização que vive em profundo pessimismo e divisão após uma infertilidade generalizada que toma conta das mulheres. Está dentro do que a gente conversou. Aí o Doador de Memórias está na Prime Video, uma pequena comunidade que vivia um mundo aparentemente ideal, sem doenças nem guerra, mas também sem sentimentos. Olha quantos desafios, né? Dicas de livro, Economia da Longevidade, Envelhecimento Populacional Muito Além da Previdência, do Jorge Félix. É tudo dica dele, tá, gente? Estou aqui só sendo a porta-voz. E uma outra sugestão de filme que é da produção é Onde Está a Segunda, na Netflix. O aumento crescente da população faz com que os recursos naturais da Terra se tornem cada vez mais escassos, especialmente após a América do Sul tornar-se um imenso deserto. É dica da nossa produção, Augusto César, mandando ver aí nas suas sugestões. Obrigada, Diário. Acho que abordamos o que era importante para a gente ter um ponto de partida, né? Só pensando um pouquinho nessas indicações, eu pensei assim, o que eu posso trazer de indicação de filmes e livros, né? Esse é um problema, como eu disse no início. Mas você trouxe ótimas dicas, viu? Porque nós temos um problema que nós sabemos que é de difícil resolver, não tem uma solução. Então, é um problema e nós vamos ter que conviver com esse problema. Então, o que nós podemos fazer daqui para frente? Como um outro que eu até coloquei na lista, que é o pai, né? Que é nós vamos conviver com pessoas idosas em um número crescente. Nós precisamos, então, ter um olhar mais sensível para essa população. Nós precisamos aprender a conviver e aprender a conviver com essas mudanças porque elas vão acontecer. E é um privilégio, viu, gente? É a primeira vez na história da humanidade, eu sei que eu falo muito sobre isso, mas toda vez que eu falo, a gente termina alcançando pessoas diferentes, que são pessoas que me encontram e comentam. É a primeira vez na história da humanidade que tem 5 gerações convivendo. Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha. Então, tem criança de 8 anos batendo um papo com uma figura de 80 anos. E eu acho que não é sobre etarismo, mas é sobre oportunidade e dessa riqueza geracional. E se você pensa como líder, você vai pensar para gerações futuras e nós temos o privilégio de aprender com as gerações que estão aqui e agora. Obrigada, Diário, foi ótima entrevista. Volte mais vezes, com apaixonados pelas soluções como você é, e pelos problemas também, né? Porque só encontra solução se apaixonar pelo problema.